Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e agora nós vamos ler 1 Pedro capítulo 3. Se você tem gostado desse conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo. Nós paramos no versículo 3, mas eu vou ler desde o 1 e vamos dar então continuidade a essa meditação. Como sempre, nós iniciamos com a oração e eu pedindo que você dê o seu gosto, partilhe o vídeo. Vamos espalhar a semente do Evangelho de Cristo, né? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, pela tua grande e imensa misericórdia, venha nos salvar, nos redimir, para que venhamos estar juntos na eternidade um dia. Nós estamos meditando na tua palavra e a tua palavra é como um espelho. Essa palavra, ela também espelha como nós estamos. Que venhamos nos emendar e possamos permanecer firmes e fortes até o fim. Senhor, abençoe essa pessoa que está acompanhando essa meditação e que ela tenha os frutos da fé dela respondido. Em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 3, versículo 1, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedeça a palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Então, o testemunho, né? A doçura da mulher, né? A mulher sábia, ela vai saber ganhar o seu marido para Jesus através do seu bom testemunho. O apóstolo Paulo até diz assim, que nós devemos vencer vencer o mal com o bem. Então, é isso que ele está dizendo em outras palavras. 2. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite dela não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. O comentário do versículo 3, o enfeite não seja o exterior. As mulheres são mais estimuladas a dar atenção de forma excessiva a tudo que se refere à aparência, por serem propensas ao desejo de se apresentar bem a todos, elas correm mais risco de colocar essa aspiração acima de outras prioridades. Quando elas passam a considerar mais o exterior do que o interior, o qual é valioso para Deus, revelam sua condição espiritual decadente e assim sua conduta se torna inapropriada. Quando Pedro cita os penteados, os adornos e os trajes, ele não está condenando o uso de nada disso, e muito menos os cuidados pessoais com o corpo. Pelo contrário, o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo, pretende exortar sobre o equilíbrio, a discrição e o bom senso. Além disso, ele mostra que cada mulher deve se atentar ao fato de que na busca para ter uma boa aparência, não haja necessidade, estresse, ou motivações de orgulho, a fim de que o seu cuidado pessoal nunca culmine no desejo vaidoso de atrair a atenção dos outros para si. Então, ele falou que os enfeites, né? A mulher, ela deve ser bonita primeiramente por dentro, né? Às vezes a mulher é bonita por fora, mas quando ela abre a boca, estraga tudo. Então, ele está dizendo que ela deve primeiro priorizar o que está dentro. Se você é uma mulher resolvida, né? Você é uma mulher consciente, você é uma mulher temente a Deus, você é uma mulher satisfeita com a sua vida, com o seu corpo, com o que você tem. Então, você não vai andar preocupada com o que os outros pensam, né? Ou vão pensar a seu respeito, porque o mais importante você já achou, o maior tesouro. Então, naturalmente, o que você tem dentro vai vir para fora. Hoje nós vemos muitas mulheres que elas querem andar praticamente seminuas. Elas querem de alguma forma chamar a atenção do sexo oposto, ou mesmo do mesmo sexo, né? Mas elas querem de alguma forma chamar a atenção para elas querem atrair os olhares, porque infelizmente o que elas têm dentro dela é um extenso vazio. Então os olhares, né, os elogios, isso enaltece, isso torna ela mais feliz, faz ela se sentir melhor. Então, essas coisas
termina destruindo ela, porque por dentro ela está vazia, né? Quantas mulheres, né, principalmente, homens também não é diferente, mas muito mais mulheres, nós temos notícia, por exemplo, de pessoas que por causa de comentários ou situações que ocorrem, né, na rede pública, elas tiram depois a própria vida porque não estavam felizes. Se você olhar a foto delas, são pessoas lindíssimas, mas que tiraram sua vida de forma tão drástica, tão prematura. Por quê? Porque não estavam satisfeitas, felizes, realizadas consigo mesmas. No 4, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Comentário: espírito manso e quieto. A expressão o homem encoberto no coração remete à alma, que é invisível e está oculta no íntimo humano. Diferente do corpo perecível, que se decompõe logo após a morte, a alma é eterna e permanecerá com os seus sentidos apurados para sempre. Ela não é vista através de vestidos ou de acessórios, e sim por meio de atitudes que mostram sua riqueza ou sua pobreza diante de Deus. Duas virtudes são apresentadas como um grande ornamento para a alma: a mansidão e a quietude. Em outras palavras, a pessoa investe em sua alma, possui temperamento calmo, mente tranquila e palavras suaves para lidar com as demais. Essa conduta é valiosa diante de Deus e apreciada no convívio humano, pois proporciona a outros a oportunidade de conhecerem a fé. E lembrando que o Senhor Jesus disse que o coração é a fonte, né? Se ele não for convertido, do engano, da prostituição, do adultério, né? Tudo começa lá. E ele fala no incorruptível traje de um espírito manso. O que é a mansidão? É aquele que reconhece diante de Deus os seus erros, mas também diante dos homens. Então, esse homem aqui, se ele errou com a esposa, ele vai pedir perdão, ele vai se consertar. E quieto, que é precioso diante de Deus. O 5, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Eu sei que muitos pegam nesses trechos, né, e elas formam o chamado patriarcado, né? Fala assim, não, isso aqui está errado, esse termo aqui, né? Como que é possível Sara ter que obedecer a Abraão? Mas veja bem, Abraão, ele era tão amoroso, e não somente isso, né, sentimental, no sentido sentimental, mas Abraão era capaz de dar a própria vida em favor de Sara, né? Ele era tão fiel a ela, né, tão entregue a ela, que esse amor era recíproco. Então, por isso que Sara se tornou obediente a Abraão. É nesse sentido, né? Porque Abraão, ele foi fiel, ele só teve uma segunda mulher, uma concubina, para ter um filho, porque Sara, ela foi lá e perturbou Abraão para isso. Mas se não fosse, Abraão seria fiel a ela até o fim. Aliás, foi fiel a ela até o fim. Então, nós não podemos achar que isso aqui está errado. Dentro do padrão divino, Abraão e Sara foi o casal perfeito. No 7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O comentário do 7, dando honra à mulher, o marido recebe o ornamento divino de honrar a sua esposa. Isso significa que, além de ser fiel, ele deve tratá-la com consideração e proporcionar a ela proteção e apoio na criação da família, marido, esposa e filhos, receberem de Deus deveres e privilégios, e quando cada um cumpre o seu papel, encontra uma realização familiar proporcionada pelo Altíssimo. Se o marido falha em tratar a esposa com dignidade e respeito, prejudica não somente seu relacionamento com ela, mas também com o próprio Deus, para que não sejam impedidas as vossas orações. Revelam
que as desavenças no lar afetam diretamente a vida espiritual, pois como alguém pode se manter próximo do Altíssimo se trata mal seu cônjuge e alimenta ressentimentos e ira dentro de si? Então, o versículo 7, ele também trata sobre a relação íntima do casal, que é dentro do casamento, não fora, que essa é errado, mas dentro do casamento. E ele está falando para o homem saber ser e entender a mulher, né? Ele saber esperar a hora certa dele, né? Porque o homem, para tudo para o homem é um pouco mais fácil e para a mulher é um pouco mais difícil. Mas ele fala para que as nossas orações não sejam interrompidas. Às vezes as pessoas brigam, claro que não vão ter vontade, né, para ter relações. Mas você tem que entender uma coisa, que essa questão ela é tão importante porque ela santifica o casal. Tanto que ele falou que quando não há, né, e ele vai falar isso aqui mais à frente, se eu não estou em erro. Sim, no 8. Ele fala sobre o consentimento, ou ficar sem fazer alguma coisa, mas com mútuo consentimento, mas por pouco tempo. Para quê? Para que o diabo não venha tentá-los. Então, da mesma forma, né, nós temos que levar isso aqui muito a sério mesmo. E o homem ser sensível à mulher. No 8, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Então, não fazendo mal, pagando mal com mal, mas alguém faz o mal a você, pague com bem. Seja a diferença. Ele não merece, não importa. Importa que eu mantenha a minha fé e a minha consciência agrade o meu Deus. 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. O comentário do 10. Refreia sua língua do mal. Aqueles que estimam sua vida e desejam viver muitos e felizes dias devem se abster de falar mal, mentir ou caluniar seu próximo. Ainda que o homem receba o mal, não deve retribuir, mas fazer o bem e buscar a paz com todos. No texto sagrado, a língua é retratada como um mundo de iniquidade. Por isso, mantê-la dentro da disciplina é de fundamental importância para viver em harmonia com Deus e com os homens. Não são poucas as pessoas que só sofreram perdas significativas quando, em um momento de raiva e impulsividade, falaram o que não deviam. Mesmo se arrependendo depois, tiveram que arcar com as más consequências de sua língua sem controle. Então, todos nós, homens ou mulheres, seja quem for, temos que vigiar muito a língua, porque a língua pode destruir muita coisa. No 11. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Então, olha que conselho maravilhoso, né? Primeiro, aparte-se do mal. Sou eu quem tem que me apartar. Sou eu quem tem que me desviar. Se eu tenho amigos que eles ao invés de me atrair mais para Deus, eles me afastam de Deus, então aparte-se deles. Aparte-se do que te faz mal. E aí ele falou, faça o bem. Então, atitude, ação, né? As duas envolvem ação. Busque a paz. Então, que paz é essa? Com os outros, naturalmente, com as pessoas e com Cristo, com Deus. Esse buscar a paz é ter paz também com Deus. É a cruz, né? Se eu estou em paz com Deus, formo a haste principal. E quando eu estou em paz com Deus, também tenho paz com meus próximos, né? Os braços. E siga, quer dizer, é uma constante, né? É permanente. 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, por que eu devo fazer isso? Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Quer dizer, eu fazendo isso, apartando-o do mal, fazendo bem, buscando a paz e seguindo, permanecendo nessa forma, então eu me torno justo, santificado. E ouvidos atentos às suas orações. Quer dizer, Deus vai ter as minhas orações em consideração. No 13,
E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Então, quando nós estamos bem com Deus, nossa consciência está firme, então minha fé está lá em cima. E aí a pergunta dele, né? E qual é aquele que vos fará mal? Quem pode fazer mal? Ainda que prejudique, ou ainda que venha cometer uma injustiça para comigo, mas Deus vai usar aquilo ali para o meu bem. 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O comentário do 15. Sempre preparados. Os filhos de Deus devem estar aptos para responder a qualquer pessoa que os indague sobre sua fé, seus princípios e sua esperança na eternidade. Para que a nossa resposta conduza o inquiridor a também desejar abraçar o Evangelho, precisamos ter não apenas conhecimento bíblico, mas também bom testemunho, pois é isso que irá respaldar nossas palavras. O Espírito Santo admoesta que nossa resposta a questionamentos desse tipo nunca deve ser arrogante ou descortês, mas mansa e reverente, porque assim se conduzem aqueles que desejam levar outras pessoas ao Altíssimo. Então ele fala, antes santificai o Senhor em vossos corações. É aí que nós temos que santificar a Cristo, né? E estar sempre preparados. No 16, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Interessante, porque, por exemplo, alguém vai blasfemar ou alguém vai falar algo mal a seu respeito, mas quando a pessoa vai olhar para você, vai ver uma outra atitude, vai perceber e falar, olha, tem algo de errado, aquela pessoa falou tão mal dela, mas estou aqui perto dela, estou convivendo com ela, é outra pessoa. Então, aqueles que falam mal vão ficar confundidos. 17. Porque melhor é o que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E ele fala, padeceu uma vez, né, pelos pecados e nos justificou, o justo pelo injusto, mas uma vez só. E muitas pessoas, elas não consideram isso, continuam pecando, continuam na prática dos seus erros. E aí está, né, a ingratidão do ser humano para com Cristo. 19, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. O comentário, espíritos em prisão. Senhor Jesus pregou por intermédio de Noé, a fim de que ninguém perecesse no dilúvio. Está lá em Gênesis 6. E também por meio dos profetas do Antigo Testamento. Agora, o teor da sua mensagem aqui é proclamar a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre os seus inimigos. O perfeito sacrifício do Senhor Jesus teve efeito sobre a vida dos que morreram na fé, crendo fielmente que um dia experimentariam a salvação. A morte do Salvador é eficaz também na vida de todos que hoje o buscam com perseverança. Embora essa passagem seja de difícil compreensão e consenso, vale ressaltar que não é correta qualquer interpretação que afirme que haverá segunda chance para aqueles que morreram sem ter Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Afinal, os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, sem qualquer chance de alteração desse estado após a morte. E nós também estamos pregando, e eu creio nisso que o bispo falou mesmo, né? As pessoas vão descartando a oportunidade delas de serem salvas. E quando eu entendo isso aqui, né, o meu entendimento, né, que ele pregou espíritos em prisões,
foi quando então aquelas pessoas que morreram antes do seu sacrifício na cruz. Porque após o sacrifício, então nós vivemos na nova aliança. E eu creio nisso. Penso assim. 21. Que também como uma verdadeira figueira, agora vós vos salva. O batismo, não do despojamento, da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. E o comentário do 21-22, o batismo. No dilúvio, as águas torrenciais que caíram sobre a terra, fazendo com que a arca de Noé se sustentasse sobre o caos, simbolizaram o batismo e a salvação pela fé. Assim, a morte e a destruição que os habitantes do mundo sofreram representam o julgamento de Deus sobre o pecado. Com isso, podemos ver que as mesmas águas que salvaram Noé e sua família, prefigurando o batismo espiritual deles, serviram para condenar os que não creram na mensagem enviada pelo Todo-Poderoso. Isso nos remete ao entendimento de que o batismo nas águas é o sinal de que uma pessoa assumiu o compromisso com o Senhor Jesus e está disposta a se submeter a Ele. Sabemos que o batismo nas águas não tem o poder de apagar pecados ou transformar o interior humano por si só, pois esses são benefícios que só podem ser atribuídos pelo Salvador. Porém, quando o batismo é feito em um ato de arrependimento e obediência à palavra, o Espírito Santo age na pessoa a fim de purificar a sua consciência. Além disso, promove forças para que ela abandone definitivamente a velha vida e assim se torne nova criatura no reino de Deus. Portanto, o batismo nas águas é o sepultamento da velha criatura, né? Mas essa pessoa primeiro se arrependeu, né? Para que você vá ao batismo, houve um reconhecimento, um arrependimento e então há o conserto. O batismo nas águas nos lava de todos os nossos pecados, nos devolve uma consciência limpa, vestes novas e nos faz e prepara o caminho para receber o Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale forte consigo e você tome a sua decisão. Se já tomou, siga em frente. Fique bem, Deus abençoe.